Olá, meus irmãos, muito bom dia. Estamos aí em mais uma EBD. Vamos aprender um pouco mais da palavra do Senhor e estudar um pouco mais desses relacionamentos, os conflitos da vida. Semana passada nós conversamos sobre as finanças, né, aplicadas na família. E esse estudo é um estudo muito pertinente. Esse da semana passada é muito mais abrangente, né, do que aquilo que nós conversamos, mas eu espero que a intenção tenha ficado no teu coração. E essa semana a gente vai falar um pouco sobre o relacionamento na terceira idade. É um assunto que obviamente vai dizer respeito àqueles que ou têm parentes ou que estão na terceira idade, mas ele é o estudo final da nossa revista, então a gente está na última lição desse estudo que nós temos feito sobre os conflitos da vida, e ele para fechar, digamos assim, com uma chave de ouro. Ele está falando sobre a terceira idade, que é quando, teoricamente, você já passou por esses conflitos ou já tem alguma experiência com relação aos conflitos da vida e está numa idade que é considerada por alguns a melhor idade, né? Para outros é uma idade ainda longe de ser alcançada, mas ao mesmo tempo é uma que nós entendemos que, decorrendo, né, o curso completo, normal da vida, todos devemos passar, ou já passamos, estamos passando, enfim, que esse estudo possa fazer sentido para todos nós. Então vamos orar, inicialmente pedindo a direção de Deus. Vamos fechar os nossos olhos. Senhor Deus, obrigado, Pai, por mais um dia abençoado, um dia, Senhor, no qual nós podemos falar novamente de Ti, falar daquilo que nós podemos aprender, conforme a Tua palavra tem nos ensinado. E nós rogamos, ó Deus, que o Senhor esteja dirigindo esse estudo, que nós possamos aprender coisas, ó Pai, que vamos utilizar na prática e vamos dignificar o Teu nome com essas coisas. Portanto, ó Deus, fale ao nosso coração, nós rogamos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, relacionamento na melhor ou na terceira idade. Eu não sou a pessoa correta para dizer por experiência própria. Então qualquer um pode olhar assim, mas o irmão não tem nada que está aí falando, né? Mas eu quero dizer para você que o que eu quero transmitir não é algo de experiência própria, mas transmitir aquilo que a palavra de Deus está dizendo com relação à terceira idade, né? E aquilo que pessoas que viveram nessa experiência histórica que a gente tem na palavra de Deus estão nos ensinando nesse momento. Então, se você está já olhando e me discriminando, que você pense que a ideia não é aquilo que eu tenho para dizer, mas aquilo que a palavra de Deus diz com relação à terceira idade. O estudo é um estudo, como sempre, né, que o autor traz com base total naquilo que nós conhecemos com relação à palavra de Deus. Para algumas pessoas, né, a primeira idade seria a infância, a segunda idade ela é a vida adulta, né, na qual a gente, enfim, desenvolve muitas coisas, se relaciona também de maneira diferente, obviamente, da primeira. E a terceira idade, para alguns, é considerada como a melhor idade. Para outros, nem tanto. É uma idade de muito enfado, é uma idade que a própria palavra fala em alguns momentos sobre isso, né? Que tem muito cansaço, mas o objetivo aqui é a gente pegar a melhor parte da melhor idade, a melhor parte dessa terceira idade, entender um pouco melhor aquilo que você ou que eu, enfim, vamos aprender ainda ou já aprendemos, e utilizar isso da melhor maneira possível, com base no que a palavra de Deus diz. Essa é considerada por alguns como a melhor, porque a pessoa ela já fez aquilo que ela tinha que fazer na vida dela, ela já trabalhou aquilo que tinha que trabalhar, já, enfim, cuidou dos filhos, dos netos, e está vendo os netos agora, de repente, e pode se dedicar aos prazeres que a vida tem, né? Aproveita, sei lá, aposentadoria, algum recurso financeiro que tinha para esse momento. Mas, obviamente, isso é para você que não se encaixa em nenhuma dessas situações que eu falei aqui, né? Pode ser muito diferente. Então, o objetivo é que você entenda a terceira idade, mas como algo que se encaixa no seu contexto. Não é que
tudo isso daqui vai dizer respeito a você, mas ao mesmo tempo, essa ainda pode ser a melhor idade para você. O texto que nós vamos ler está em Salmos, no capítulo 92. Esse é o texto base da nossa lição, Salmos capítulo 92, do 12 ao 15. Como sempre eu vou ler na versão internacional, NVI. Então, Salmos 92, a partir do 12. Os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Mesmo na velhice darão fruto, permanecerão viçosos e verdejantes, para proclamar que o Senhor é justo. Ele é a minha rocha, nele não há injustiça. E glórias a Deus por isso. Aqui ele fala sobre algumas coisas que eram consideradas como importantes naquela época, né, quando foi escrito esse salmo, mas também são muito importantes para nós, né? Por exemplo, no verso 14 ele fala que mesmo na velhice darão frutos, né? E o fruto que ele diz aqui, ele pode ser interpretado justamente como os filhos. Normalmente é o que o que era considerado como uma grande bênção, e é ainda considerado como uma grande bênção, né? Você, mesmo na tua velhice, ter os seus filhos ao teu redor, né? Ter os frutos que você deu, mas isso pode ser interpretado ainda muito de outras maneiras, né? No nosso contexto, com relação ao próprio fruto do Espírito, né? Ao próprio fruto daquilo que nós aprendemos na Palavra de Deus, estamos compartilhando com o próximo, né? Essa nova do Evangelho que nós levamos a alguém. E isso é muito bom, isso seria perfeito, né? Quando nós, ao final de nossa vida, pudermos dizer assim, olha, eu agradeço a Deus porque eu ainda estou dando fruto, né? Ainda permaneço no caminho do Senhor, dou fruto, permaneço verde e viçoso, né? Verdejante e viçoso, como diz o versículo, para proclamar que o Senhor é justo. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Então, aqui dignificando, glorificando a Deus por essa bênção, né? De ainda poder dar fruto na velhice. E isso realmente, não só contemplar aquilo que você já fez, mas também continuar dando fruto, é uma coisa muito boa. O Deus do idoso é o Deus da proteção, é do sustento, é da intimidade, é do consolo e é da salvação. Ele é a certeza para a vida que pode parecer incerta. E aqui o primeiro apelo para você que é idoso e que ainda não conhece o Evangelho ou que ainda não cedeu nessa questão, né? Seja porque você acompanha alguém, a sua esposa, e ainda não crê completamente no Evangelho. Uma coisa que ela é fato com relação à tua decisão. Não há idade para se voltar para Cristo, para conhecer o Evangelho, para entender que você fez coisas erradas na tua vida. E se por algum momento você imaginou que não tinha salvação, que você não tinha como voltar e consertar tudo que você fez de errado, se você não tinha entendido isso até hoje, que você entenda em nome de Jesus, isso agora. Não há uma quantidade de pecados exacerbada que você possa ter cometido que não possa ser limpa pelo sangue de Cristo. Se você ainda não tinha entendido que tem salvação para você, que você entenda isso neste momento em nome de Jesus. E esse é o meu motivo de oração. Quais são os relacionamentos que o casal idoso tem? Então, eu estava falando que tem a primeira idade com a infância, com os relacionamentos, a vida adulta tem os seus relacionamentos e a terceira idade e a melhor idade também tem os seus relacionamentos. E aqui o autor traz uma ênfase maior para o casal, mas eu queria estender isso para os seus relacionamentos, né, para o teu relacionamento em geral. O relacionamento, normalmente na terceira idade, não é mais aquele relacionamento que tinha para os recém-casados, né? Com relação à atração, até porque justamente a idade, né? Modifica o corpo e modifica até na verdade, o próprio desejo, né? Ele é modificado. E claro que tem exceções, né? Você que entenda aí qual é o teu contexto. Mas, normalmente, o relacionamento na terceira idade é aquele onde o respeito começa a tomar lugar. Ele é, obviamente, um amor, né? Mas passa a ter algumas
algumas características um pouco diferentes, né? Mais o companheirismo, a amizade, o respeito que um tem pelo outro. E uma coisa interessante que o autor coloca aqui: não é verdade que depois de alguns anos de casados o amor acaba. A palavra de Deus afirma que o amor jamais acaba, e o texto de 1 Coríntios é muito claro com relação a isso. O amor jamais acaba. E existe um contexto muito grande para explicar sobre esse amor, né? Um contexto que eu não creio que conseguiria fazer isso nessa EBD, porque o foco deveria ser só esse, né? O amor quando você escolhe amar, né? Então essa é uma deixa, digamos, que eu vou deixar com relação a isso. O amor, ele jamais acaba porque nós precisamos escolher que ele jamais acabe, né? Então essa é uma dica com relação a isso. O segundo ponto, ele é um relacionamento de fé. Esse relacionamento na terceira idade, onde a área mais importante do relacionamento precisa ser a área espiritual. E o autor aqui, ele coloca algumas dicas, por exemplo, com relação à oração que é feita em conjunto, em dupla, né? A oração que é feita com o seu cônjuge, a leitura da palavra que você faz com o seu cônjuge, porque essa é a área mais importante, é a área que precisa ser priorizada, que é aquela que você devota a Deus, aquela que você diz que Ele é o centro do relacionamento de vocês. Então essa é a área que precisa ser valorizada. Pode ser que você faça a oração com o teu cônjuge, pode ser que você faça uma leitura da palavra, que você compartilhe os desejos, então fica a teu critério, mas essa é uma dica que o autor coloca para todos nós. O terceiro é um relacionamento de esperança. E aqui ele tem um texto que ele coloca de Lamentações de Jeremias, que poderia ser também um lamento, né? Nas Lamentações ele fala sobre isso, um lamento do próprio casal, né? Onde o casal poderia perder a esperança. Mas a vida sem esperança ela é infeliz. E nós precisamos dessa esperança. Jeremias, ele também tinha perdido a esperança, mas ele olhou para o futuro e vislumbrou coisas que poderiam devolver a ele a esperança. As misericórdias de Deus, por exemplo, a fidelidade de Deus, a suficiência de Deus e a bondade de Deus. A esperança do crente, idoso ou não idoso, está e precisa estar firmada em Deus. Ele é fiel, as promessas dele são garantidas, são promessas que nós já podemos ver cumprir, mas ainda são muito mais abrangentes do que aquilo que nós podemos ver nesse mundo. O crente, ele precisa descansar no Senhor e esperar no Senhor. E para nós, né, meditando, pensando sobre essa questão da terceira idade, muitas vezes isso vai de cada um, as pessoas conseguem perceber isso muito rapidamente, em estágios, sei lá, na segunda idade, né? Enquanto vida adulta já consegue perceber essa questão de esperar e confiar em Deus. Mas às vezes, mesmo na terceira idade, isso é complicado para nós entendermos, porque às vezes os momentos de aflição, aqueles momentos nos quais você já entendeu que você fica nervoso, ou que você fica preocupado, ou que você sai de si com raiva, de repente, com ira, e parece que não tem chão, não tem fundo, não tem esperança. E esse é o apelo para nós. Nós precisamos descansar em Deus até nesses momentos. Então a reflexão é, poxa, deixa eu pensar um pouco melhor sobre quem eu sou, refletir um pouco melhor sobre esses momentos, né? E nós falamos um pouco sobre isso também em algumas das lições da EBD, refletir um pouco sobre quem eu sou nesses momentos de angústia, para eu lembrar aonde está a minha esperança, para eu lembrar em quem eu preciso depositar essa minha esperança. Nós entendemos, e agora eu quero caminhar para o final dessa primeira lição, né? Essa primeira parte da lição, nós vamos dar continuidade na próxima semana. Dentre todas as virtudes, apenas o amor, a fé e a esperança permanecem. Nós vemos isso em 1 Coríntios 13, que o amor é o principal. Convém praticar a todas essas, né? O amor, a esperança e a fé. Mas a maior virtude é o amor, porque ele é a expressão da pessoa de Deus, né? Nós entendemos que Deus é amor. Ame o seu cônjuge, cultive a sua fé e firme sua esperança nas promessas do Senhor. Então, ame aquele que está com você, o seu cônjuge,
Pode ser que você não tenha mais um cônjuge, que você viva com alguém, com seu filho, com alguém próximo a você. Não deixe de cultivar a sua fé. Isso é o mais importante, né? Jamais deixe de acreditar naquele que te deu todas as coisas e que permite que você ainda esteja vivo, e firme a sua esperança nas promessas dele. Essas são aquelas promessas que jamais podem ser descumpridas, são promessas que são garantidas, promessas que Deus nos deu a você e que jamais vão ser quebradas. Então, firme a tua vida nesses 3 objetivos, para que você permaneça ainda tendo essa melhor idade. Que Deus abençoe a sua vida e tenha uma boa semana.